Fala galera, espero que vocês estejam bem aí. Nós vamos começar aqui mais um episódio do Obra em Cena, aqui onde a gente discute os problemas reais de obras e também de empreendedores. O tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre networking. É um tema muito falado e comentado sobre todo o mundo do empreendedorismo, mas eu vou relatar para vocês aqui alguns insights do último mês que eu tenho vivido para poder contribuir com a tua jornada. Você que é empresário, empreendedor, está nesse ramo, lutando e batalhando aí todo santo dia para crescer os negócios, para criar novas oportunidades. Eu vou te trazer um pouquinho do que aconteceu no meu último mês e tenho certeza que vão ser bons insights para você ali e tal. Na prática, o que é networking, né? Todo mundo fala que networking é você estar conectado com pessoas, você poder se relacionar com pessoas, mas existe uma arte por trás disso, né? Não adianta você simplesmente se conectar, conhecer as pessoas sem minimamente uma maneira intencional do que você fala, como você se comunica, o que você trata nesses encontros, né? Então eu costumo dizer que a primeira coisa é que você precisa ser uma pessoa interessante. Então você precisa contribuir, você precisa levar a tua experiência e poder ajudar outros empreendedores. Dessa maneira você vai começar a acessar rodas diferentes, a pessoas diferentes, e aí sim você vai poder ser uma pessoa interessada. Então se você já for com muita sede ao pote, querendo informações, querer contatos de uma maneira unilateral, tenho certeza que a sua vida fazendo network e também no empreendedorismo ela vai ser muito curta. Então tome cuidado com esse ponto, porque você primeiro precisa ser uma pessoa interessante para você começar a acessar outras pessoas e outras rodas para depois você se tornar uma pessoa interessada e aí sim você conseguir extrair o máximo que essas pessoas podem te agregar. Então, essa é a regra básica do que é um network. Então, toda vez que você for conversar com alguma pessoa, se você conseguir, antes de você ter essa conversa, você precisa saber com quem que você está falando. O que essa pessoa faz, o que ela já fez, o que é o negócio dela, de modo que você consiga até conectar com boas experiências e boas referências do que você tem na sua vida, você possa tornar essa conversa, esse encontro, muito mais produtivo do que simplesmente jogar a conversa fora. Então, dessa maneira, você torna o processo de network de uma maneira muito mais intencional. No último mês eu tive alguns eventos de network, então lá no G4, onde eu faço parte como membro, no G4 Club, que é uma comunidade onde tem a melhor comunidade que eles têm lá no business, é sobre grandes empresários. Então uma das entregas é um programa que chama On The Road, onde a gente visita cidades e dentro dessas cidades a gente visita operações de membros e de pessoas que também não são membros, mas que possuem conexão com a comunidade. Então a gente esteve em Vitória, no Espírito Santo, a gente visitou algumas operações de Vitória, então para mim Vitória já era um lugar, eu já tinha visitado Vitória em outras oportunidades profissionais, até com outras experiências que eu tive. Para mim sempre foi uma cidade onde tem uma renda per capita visível, muito alta, grandes empreendimentos, grandes restaurantes, um nível de serviço muito bom, e isso concentrado teoricamente em um estado muito pequeno. Eu tive em Vitória, dentro do estado do Espírito Santo, então toda aquela região está muito beneficiada, tem grandes empresas. A gente pôde conversar com o CEO Brasil, por exemplo, da ArcelorMittal, é uma das maiores siderúrgicas do nosso país, assim como algumas outras empresas muito legais ali e que, de certa forma, estão conectadas com o ramo da construção civil. E, obviamente, nesses encontros, a gente teve, acho que, o maior on the road da história do G4, que a gente teve em termos de 80 membros. Então, teve muita troca, apesar de você conviver e às vezes até estar junto com outros empresários, você saber quem é, você não sabe a história profundamente dessas pessoas, você não os conhece profundamente, você vai fazendo isso conforme o tempo. Então, quanto mais tempo você tem em contato com essas pessoas e com a comunidade, com certeza mais tempo e mais próximo dessas pessoas você vai ficando, né? Então, ali eu tive ótimas experiências, conheci pessoas e me aproximei mais de pessoas incríveis e que com certeza estão fazendo a diferença no meu dia a dia, seja porque estão criando uma solução na empresa que eu não estou vendo, seja porque tem um contato, pode me conectar com outra pessoa que vai fazer com que os processos aqui internamente melhorem, que a gente possa dar o próximo passo um pouco mais seguro e óbvio que amplia o volume de contatos e volume de network. Depois disso a gente teve no Rio de Janeiro um outro programa que chama-se G4 Class, e o Class ele acontece 3 vezes por ano, é o maior evento da comunidade. Então
ali nós estávamos em 300 membros mais ou menos, e são 3 dias ali de imersão, e aí palestra mesmo, trazendo grandes nomes do mercado, grandes CEOs, para compartilhar um pouco das histórias ou projeto atual do que eles têm feito, para que isso possa agregar na vida de todos os empresários que estão ali. Paralelamente a isso, tem muitas rodas de mentoria, então tem alguns grupos sendo formados em intervalos dessas palestras, no próprio local onde está acontecendo o evento, onde cada grupo tem um tema. Então, seja para a gente poder conversar com um especialista sobre um determinado tema, por exemplo, implantação e uso de AI nas empresas. Isso é um mundo hoje. O que as empresas estão fazendo, como colocar, como implantar no dia a dia, como usar essa ferramenta de uma maneira mais produtiva nas empresas hoje. O outro sobre marketing e vendas, por exemplo. O outro sobre cultura e gestão de times. Ou seja, várias rodas de networking onde a gente possa trocar sobre esses temas e falar um pouco especificamente sobre cada um deles. Tem um outro encontro também sobre algumas mentorias onde membros da comunidade levam o seu case. Então eu estou com um grande problema na companhia, eu preciso resolver esse case. Então ele descreve o case, a própria organização do evento prepara e distribui isso para os membros que eles entendem que tem mais condição de ajudar esse membro a resolver essa dor, esse grande problema, e aí é fechado um grupo e ele fala um pouco mais do case, ali são discutidas várias ideias, como se fosse um board meeting, uma reunião de conselho consultivo mesmo, onde várias pessoas conseguem te opinar e grandes ideias saem dali. Eu já tive lá no papel de levar o case da Decorafit, tive grandes insights, conversei com muita gente boa nessa oportunidade. Basicamente essa foi a entrega de Rio de Janeiro e agora mais recentemente na semana passada eu tive em Nova York, na semana do Brazilian Week. Eu sempre soube dessa semana em Nova York, sempre foi uma semana muito comentada, muito falada no mundo do empreendedorismo, então vários nomes de grandes bancos, grandes fundos de investimento estavam em Nova York, além de políticos, né? Pessoas que estão ligadas à economia, que estão fazendo hoje a economia do nosso país girar. Então, o intuito dessa semana é saber muito como o mercado exterior está olhando para o Brasil. Eu não tive tão imerso a todos os eventos que acontecem, foi a primeira vez que eu fui. A gente pôde conhecer algumas instituições lá. Então, por exemplo, a gente conheceu o Laboratório de Startups da Universidade de Columbia, que fica em Nova York, então fizemos uma excelente conexão com eles, abrimos um braço de relacionamento para que a gente possa trocar estagiários. Então, é uma iniciativa que a gente faz intercâmbio, ajuda empresas de lá, ajuda empresas daqui, e se a gente não estivesse lá, jamais isso teria sido colocado à mesa. A gente pode também se aproximar um pouco mais de 2 grandes bancos americanos, tanto o JP Morgan quanto o Morgan Stanley. Então a gente trazer um pouco mais como eles têm olhado, abrir conexão para brasileiros, várias pessoas a gente tem conta no exterior, então como que a gente é melhor atendido por inclusive bancos americanos, né, e não só bancos ou empresas que estão diretamente ligadas aqui no Brasil. Um outro case muito legal que a gente conversou com o pessoal do Banco Mundial e da equipe do IFC, que é um braço do Banco Mundial. A gente pôde entender um pouco como que o Banco Mundial tem visto o Brasil, como tem emprestado dinheiro para o Brasil e como esse dinheiro tem sido distribuído na ponta, coisa que nós, pequeno e médio empresário, a gente não consegue ver. Então, entender um pouco qual é o mecanismo do dinheiro, como a gente acessa esse dinheiro no momento tão crítico como está a economia brasileira nos dias atuais. Além disso, poder estar com pessoas, se aproximar com pessoas importantes, pessoas que eu não conhecia também, e poder ter noção do que acontece no Brazilian Week nessa semana tão importante para o empreendedorismo brasileiro em Nova York. Então, com certeza me abriu um olhar muito diferente. Eu, com certeza, vou estar todos os anos nessa semana em Nova York, porque é uma semana que a gente tem acesso, primeiro, às grandes informações do que está acontecendo no mundo lá fora, tanto em termos de investimento, quanto em termos políticos, e o quanto isso pode impactar os nossos negócios aqui e a economia brasileira. Então, um resumo do que aconteceu nesse último mês, gente, e um pouco sobre a forma como eu vejo networking. Então, networking, você não consegue fazer nenhuma dessas práticas do que eu estou falando aqui, sentado com a bunda no escritório, olhando para a sua equipe, para a sua operação todos os dias. Então, alguém da tua empresa, seja você sócio ou alguém que tenha mais habilidade ou tenha mais aptidão para estar se relacionando, para estar em eventos, para estar conversando com pessoas, precisa estar fora, porque é só assim que a sua cabeça consegue oxigenar, você pensar em novas oportunidades, novas alavancas de crescimento e principalmente como você resolver grandes problemas da companhia. Então é um pouco do que eu vejo. Esse passo de fazer mais networking, desde final de 2024 eu tenho intensificado isso de uma maneira muito grande, transformou a minha vida, transformou as empresas. Então você que é empresário, empreendedor, que ainda não faz isso, eu sugiro que você faça.
que você se dispõe a fazer isso, você se organize com o tempo, eu tenho certeza que vai mudar o rumo tanto da tua vida quanto da empresa. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Sigam aqui o canal do Concretiza Podcast para mais episódios semanais aqui para você. Então, seja do Obra em Cena e seja os episódios onde eu trago convidados para a gente poder conversar de assuntos diversos, principalmente aqueles conectados à construção civil. Vocês me encontram lá no Instagram, no Fábio G. Moraes. Lá também eu trago conteúdos diários sobre reforma de apartamentos, que é um nicho onde está dedicada a Decorafit. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Abraço.